Podcast Paráclitos, o mover do Espírito Santo, episódio número 4. O Espírito Santo ministrando em sonho. Benoni. Você ouvirá aqui o testemunho pessoal de Benoni Santos, meu irmão, e ele estará contando como o Espírito Santo ministrou através de sonho consolação, pacificação ao seu coração, depois de algum tempo em que veio sentindo fortes tribulações e perturbações devido a estar pensando muito a respeito do falecimento de nosso irmão Wagner. Ele foi um dos que mais teve um impacto profundo a respeito do acontecimento, talvez até mais do que a minha mãe, nossa mãe, ao ponto que foi preciso que o Espírito Santo agisse. E você já viu o apóstolo Paulo dizendo que não apenas Jesus dizendo que ele é consolador, mas o apóstolo Paulo mostrando biblicamente que uma das manifestações das operações e também dos dons do Espírito Santo é ele ser consolador, pacificador, é trazer ao coração a paz de Deus. Você vai ouvir no testemunho de Benoni o que ele tem a dizer a respeito. Que o Senhor te abençoe e você seja edificado com este testemunho. Vamos a ele? A paz do Senhor Jesus a todos. Eu quero nesta noite trazer um testemunho de um sonho que eu tive na madrugada desse sábado, 14 de outubro de 2023, e eu tive uma revelação através de um sonho na madrugada desta data, que eu me via em um culto evangélico. Eu estava em um palanque de um culto evangélico, havia outros irmãos também no palanque junto comigo, e ao derredor do palanque também havia outros irmãos que estavam ali participando. Mas naquele momento havia um irmão que ele estava clamando a Deus, ele estava fazendo uma oração, um clamor ali. E durante o momento em que ele estava fazendo o clamor, esse culto deu para eu ver que era num dia, em pleno dia, um dia solar, um dia de sol quente. O céu estava azul, cheio de nuvens, o sol estava à tona, como se possa dizer. E no momento que aquele irmão começava a clamar, eu vi, ou melhor, nós que estávamos ali no palanque, nós vimos, todos que estavam ali puderam ver claramente. E no momento que o irmão estava orando e clamando, um personagem, eu vi alguém descendo do céu por entre as nuvens. Porém, não era um anjo que tinha asas. Dava para ver que era um ser humano normal que vinha descendo por entre as nuvens, mas ele vinha assim como se estivesse voando e descendo. O tempo que ele gastou para descer dos céus entre as nuvens até chegar de frente do palanque onde nós estávamos, arrodeado também com os irmãos que ali estavam, deve ter durado uns 10 segundos. E ele ficou frontalmente com nós que estávamos ali dentro do palanque. Foi quando eu dei conta de que eu comecei a reconhecer quem era aquela pessoa que desceu dos céus e ficou de frente do palanque. Detalhe é que o traje de roupa que
o personagem estava, aparentemente parecia um traje comum, como se fosse uma camisa de meia um pouco escura, como se tivesse vestido também com um bermudão que chegasse até a altura dos joelhos, descalço, sem usar mais nada no corpo além disso. E detalhe também que quando ele desce do céu, ele não toca no chão, os pés dele não tocam no chão, ele fica na nossa frente e ele fica flutuando. Ou seja, ele vence o poder da gravidade e fica flutuando na nossa frente. Nisso, todos nós ficamos espantados, parados, atônitos, olhando para ele. Ele não dizia uma palavra sequer, nós também ficamos sem dizer uma palavra sequer. Porém, ele foi se aproximando do palanque e ele andava, incrivelmente, ele andava sobre o nada, ele pisava no ar, ele não tocava no chão, ele andava sobre o ar e foi subindo no palanque como se fosse subindo por uma escada invisível e entrou lá dentro no palanque onde nós estávamos. E naquele momento, quando ele entra dentro do palanque, eu reconheci claramente quem era. Eu pude reconhecer, sem sombra de dúvida alguma, quem era. E o corpo dele, olhando assim, aparentemente, um corpo igual ao nosso. Eu poderia talvez até dizer que fosse carne, mas não era exatamente carne, porque eu via que, seja como for, o corpo dele brilhava, havia alguma coisa brilhando, e era um brilho sobrenatural, não era um brilho comum, era algo sobrenatural. Haja vista que a chegada dele já foi sobrenatural, a forma como ele parou na nossa frente foi de forma sobrenatural, a forma como ele entrou no palanque onde nós estávamos foi sobrenatural, e em momento nenhum ele pisava no solo como nós. Ele ficava suspenso numa altura, quando ele entrou dentro do palanque, ele ficou numa altura mais ou menos de uns 30 centímetros, sem tocar no chão. Mas ele não conversava nada com nós, ele apenas ficou talvez uns 2 minutos dentro do palanque, olhando um pouco para nós e eu reconhecendo ele quem era, mas também não chamei nada pelo nome dele, não disse nada. E o irmão que estava clamando em oração, naquele momento ali, ele parou de clamar, porque a chegada dele ali, daquele personagem ali, eu entendi que foi a resposta do clamor daquele irmão. E naquele momento eu reconheci claramente que era o meu irmão Wagner. Continuando o testemunho do sonho que eu tive, e então ali eu pude reconhecer que era Wagner, o meu irmão, que havia sido assassinado há 8 anos atrás. E naquele momento eu não chamei o nome dele, e quando eu percebi que ele estava já se preparando para se retirar dali do palanque, eu aí então me aproximei dele, ele percebeu que eu tinha me aproximado, e eu fiz o gesto para ele segurar minha mão assim. Ele olhou para mim e apertou minha mão, eu apertei a mão dele. E em seguida, ele virou-se de costas, na mesma posição em que entrou naquele palanque. E ele foi descendo de costas, como se, do mesmo jeito, como se estivesse descendo sobre uma escada invisível. Os pés dele não tocavam no chão. E quando ele chegou
embaixo, de frente do palanque, os pés dele continuavam a não tocar no chão. E aí então ele se virou para a esquerda dele, na posição da nossa direita, e ele começou a correr. Ele deu uma carreira, mas no momento que ele dava a carreira, quando ele começava a correr, ele corria por sobre o ar. Incrivelmente, os pés dele saíam correndo em cima do ar. E na medida que ele ia correndo, ele ia aumentando velocidade. E nós vimos quando ele, como se fosse um avião, ele decolou em direção dos céus e voltou. Do mesmo jeito que veio, ele foi. E naquilo eu me acordei. E eu confesso que quando eu me acordei meditando nesse sonho, esse sonho me trouxe uma alegria muito grande. Esse sonho me trouxe uma alegria indescritível, porque o sonho em si, ele tem muitas questões a ser analisada. A primeira é que o sonho me fez eu não ter dúvidas de que ele está realmente na glória com Deus. O principal desse sonho foi revelar isso para mim, que ele está realmente na glória com Deus. Mas também esse sonho, ele revela que a eternidade é real, revela também que é verdade que as pessoas que morrem em Jesus Cristo, salvas, elas estão sim em um lugar que Jesus, na nossa linguagem de tradução, ele chama de o paraíso, aguardando a ressurreição para se encontrar com a igreja do arrebatamento. Então, eu creio que Wagner, ele está agora aguardando a ressurreição. Sendo que eu creio que está consciente, é uma outra vida, mas está aguardando o momento da ressurreição, que na verdade vai ser a aparição diante da igreja arrebatada e já com o corpo glorificado. Então eu quero dizer a você que Deus, quando eu medito que Abacuque dizia no capítulo 3, versículo 8, quando Abacuque dizia: todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, é isso. É que a alegria do Senhor não é coisas materiais, é a glória, é a forma como Deus, ele proporciona a alegria que vem dele para nós. Eu espero que você possa compreender que Deus, ele faz como quer, é ele quem dá, é ele quem tira. Mas também, se Deus quis fazer isso, me revelar esse sonho, isso também mostra que Deus tem apreço por mim, apesar das minhas falhas e imperfeições, senão Deus não teria me dado um sonho glorioso desse porte. Que Deus, pois, te abençoe e que você fique na paz do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Você ouviu. Aqui Benoni contou sua história. É possível que você tenha passado por coisas semelhantes. Saiba que você terá o Espírito Santo para te orientar, ajudar, consolar. O ser humano não tem condições de sondar a real necessidade um do outro. No máximo, ele tem a simpatia e a empatia, pois o Espírito Santo ele vai na real profundidade. Se você ainda não é um cristão, aceite como Jesus como Senhor e Salvador, para que o Espírito Santo faça morada no seu coração e ele ministre diretamente a você. Faça como Benoni.
Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.